vamos falar sobre o poder anti-obesidade das frutas. Mas antes, eu queria trazer para vocês um assunto muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, tá? Ontem saiu no Lancet, que é um periódico, é um jornal médico assim de primeira qualidade, de alto índice de impacto, que tem grande credibilidade na comunidade médica e científica. E saiu um artigo sobre associação de gorduras e carboidrato, né? Ingesta de gordura e carboidrato com mortalidade e doença cardiovascular. Foi um estudo realizado com mais de 135 mil pessoas em 18 países e 5 continentes. É chamado estudo PURE, P-U-R-E, tá? E é um estudo muito interessante. Os autores chegaram a conclusões muito interessantes, principalmente para as pessoas interessadas em alimentação saudável, para as pessoas interessadas num estilo de vida low carb. Muito interessante mesmo. Eu vou falar aqui para não ter risco, né, de ter confusão ou haver diferenças de interpretação. Eu vou falar aqui, eu vou ler a conclusão dos autores desse estudo. A conclusão é a seguinte: a alta ingestão de carboidrato foi associada com um risco mais elevado de mortalidade total, ou seja, mortalidade por todas as causas, causas cardiovasculares e outras. A gordura total e tipos individuais de gordura, quer dizer, aqueles subtipos de gordura, né, que a gente conhece, foram relacionados à mortalidade total. E aí a surpresa, mais baixa. Então, observe que interessante. Alta ingesta de carboidrato foi relacionada à mortalidade total mais alta. E a alta, a gordura total, tá, foi relacionada à taxa de mortalidade mais baixa. Isso é interessante porque isso contraria o paradigma vigente, né, paradigma nutricional, dietético vigente dos últimos 40 anos, né, assim falando por baixo, tá? Então isso realmente é um divisor de águas esse estudo. Por isso que eu estou atalhando aqui o nosso tema de hoje, que é poder anti-obesidade das frutas, para falar desse estudo que saiu ontem no Lancet. E eles continuam o seguinte, e aí é algo que até eu me surpreendi. Eles escrevem o seguinte, que a gordura saturada teve uma associação inversa com acidente vascular cerebral, com o popular derrame, né, cerebral, né? Então a gordura saturada teve uma relação inversa, ou seja, quanto maior a gordura saturada na dieta, tá? Menor a incidência de acidente vascular cerebral. O que é interessantíssimo. Isso aí vai dar muito pano para manga, já está dando. Né? Vários jornais no mundo inteiro têm referenciado esse estudo como realmente um marco, né, histórico. E os autores concluem com uma frase de alto impacto, tá? Que eu faço questão de ler aqui para vocês, que é a seguinte. As diretrizes nutricionais globais deverão ser reconsideradas à luz destes achados. E é claro, isso está causando uma discussão imensa, né, mundial, e é uma mudança realmente de paradigma que a gente está vivendo. Claro que vai ter muito mais discussão, vão ter muito mais estudos. Os autores desse estudo muito bem documentado, eles remetem a outros estudos anteriores com conclusões semelhantes, tá? Que a gente pode estar voltando aqui, tá falando aqui mais extensivamente. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse estudo, sobre essa mudança de paradigma em relativa à ingestão de carboidratos, à ingestão de gorduras, escreva aqui nos comentários, gostaria de saber mais, para eu saber, não adianta nada. Eu achei apaixonante esse estudo, mas não adianta eu falar aqui de algo que seja interessante para mim, se não for interessante para vocês, correto?
Então, deixem aqui, se vocês têm interesse de ouvir mais sobre isso, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Ó, vi que alguém me falou, deu boa noite ali. Obrigado pelos corações. Antes da gente entrar no nosso tema, eu vou pedir um favor a vocês. Vocês estão vendo aí o botão compartilhar, né? Vocês clicando no botão, vocês têm 3 opções. Uma, compartilhar agora, que vocês vão ter essa live retransmitida no seu Facebook, então as pessoas vão ver o que você está vendo. Ou convidar amigos, se você acha que tem algum amigo ou amiga que possa se interessar por esse assunto, né? Poder anti-obesidade das frutas, tá? E a gente vai falar de outras coisas aqui também. A gente vai falar de mais alguns temas. Eu separei uma pauta aqui pra gente. Se a conexão deixar, né? Que a gente teve problema com a conexão no início, a gente vai falar de mais algumas coisas bem interessantes aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o poder anti-obesidade das frutas, que nem eu prometi na segunda-feira. Segunda-feira eu fiz uma lista enorme de frutas com baixo conteúdo de carboidrato. O pessoal gostou, achou bem interessante. Teve vários e vários comentários com outras frutas que podem estar sendo objeto de um outro vídeo, uma outra live. Então, hoje nós vamos falar daquilo que eu prometi, né, que é o poder anti-obesidade das frutas. Por que a gente não deve excluir as frutas de uma alimentação saudável e uma alimentação low carb? Porque é um erro muito comum, as pessoas retiram as frutas achando que com isso vão emagrecer mais rápido, mas podem estar se sabotando. Uma quantidade moderada de frutas é perfeitamente admissível numa dieta low carb, principalmente se ela for uma dieta low carb leve a moderada. A gente falou isso na segunda-feira, foi na semana passada, na live da semana passada, sobre dieta low carb. A gente falou dos tipos de dieta low carb, leve, moderada e restrita, que também é chamada de cetogênica. Então, leve a moderada, tranquilamente você pode adequar ali frutas com facilidade e ter todos esses benefícios das frutas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que as frutas, elas possuem uma maior quantidade de água e fibras, né, do que outros alimentos, então elas possuem uma menor densidade calórica. Isso significa que elas vão ocupar, né, um espaço maior, né, trazendo menos calorias. Só isso já faz com que elas promovam a saciedade, né? Já contribui para um efeito sacietógeno. Agora, elas também atuam nos hormônios da saciedade, no GLP-1, tá? No PYY, o peptídeo PYY, que eles atuam como? Eles atuam promovendo diminuindo o esvaziamento, a velocidade de esvaziamento gástrico. Elas produzem um retardo no esvaziamento gástrico. Isso significa que o estômago fica mais cheio por mais tempo e isso, evidentemente, produz a sensação de plenitude e contribui para que a gente se alimente menos. As frutas têm essa capacidade de atuar nesses hormônios da saciedade. Gente, boa noite, obrigado pelos corações. Eu não consigo ler todos os comentários, tá? Eu prometo que eu vou ler depois, quando terminar a live, tá? Eu faço questão de ler e tá trazendo os mais repetitivos, os mais interessantes, tá? Numa próxima live ou num próximo vídeo. Mas obrigado, continue escrevendo, que eu estou vendo aí, que vocês estão escrevendo com vontade. Vamos falar aqui sobre uma coisa interessante também sobre as frutas. Eu estou aqui ativando aqui, não sei se vocês sabem, se vocês já assistiram outras lives. A Lia Couto, do canal Menu Saudável, ela me ajuda aqui nessas lives, que entende muito de live, faz live toda sexta-feira, lá na página do Facebook dela, onde ela traz receitas. Ela me ajuda aqui com as lives. Então, estou vendo aqui se o som está direitinho, se o enquadramento está bom. Ela está falando que está tudo direitinho. Então, vamos continuar falando, tá, sobre a ação das frutas, o poder anti-obesidade das frutas. As frutas atuam também sobre uma coisa chamada resistência leptínica, que a gente já falou, mas convém lembrar, né? É muito interessante saber disso.
O que é a leptina? A leptina é um hormônio que avisa ao nosso cérebro para parar de comer. E quando a pessoa desenvolve um processo de obesidade, o que acontece? Existe uma coisa chamada resistência leptínica. Então, o nosso cérebro ele começa a ficar resistente a essa ação da leptina, esse sinal para parar de comer, e ele faz o quê? Ele ignora totalmente, a leptina fala, para de comer, e o nosso cérebro está resistente, ele ignora e ele continua comendo, né? Continua mandando ver. Então, as frutas têm uma ação de atenuar a resistência leptínica. A leptina é produzida pelas células gordurosas e atua no nosso cérebro dessa forma, tá? Dando o sinal de parar de comer. Na obesidade mórbida, o que acontece é que começa a se desenvolver uma fadiga desse mecanismo e já viu, né? Já sabem o que acontece a seguir. A pessoa não para de comer e entra num ciclo vicioso onde ela come mais, fica mais obesa, aumenta a resistência leptínica e por aí vai. Então, as frutas podem atuar positivamente nesse ciclo vicioso, tá bom? É uma outra ação positiva das frutas que eu trouxe para vocês aqui. Outra ação interessante é relativa aos fitoquímicos. As frutas são ricas em compostos fitoquímicos benéficos e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de frutose. Eu vou falar um pouquinho sobre frutose mais adiante. Esses compostos fitoquímicos, eles atuam diminuindo a lipogênese e aumentando a lipólise, ou seja, eles diminuem a formação de gordura e aumentam a quebra de gordura, entre outras ações. Eu vou ser bem breve para não ficar alongando muito a live. Eu vou falar mais adiante dessa questão da frutose também, que é interessante, mas a princípio guardem isso, tá? As frutas elas diminuem a lipogênese, a formação de gordura e aumentam a quebra de gordura. A lipólise, claro, ajuda no emagrecimento. Uma outra coisa interessante é que as frutas elas interferem positivamente na nossa microbiota intestinal. A gente tem dois tipos de bactérias intestinais. A gente tem as firmicutes, que são associadas à obesidade, e a gente tem as bacteroidetes, que são associadas à magreza. Eu tenho um post lá no Instagram, tá, que eu coloco um ratinho, mas está lá para trás, foi ano passado que eu postei. Tem um ratinho magrinho e um ratinho gordinho. Né? E o que foi ali? Foi um experimento no qual se pegou bactérias intestinais de um ratinho magrinho e colocou no gordinho, né? E o gordinho emagreceu. E o contrário, pegou-se bactérias intestinais do ratinho gordinho e colocou no magrinho, e o magrinho engordou. Então, o perfil da nossa microbiota intestinal influencia pesadamente na nossa predisposição para ganhar ou perder peso. E as frutas também influenciam nisso. Elas influenciam na nossa microbiota de forma positiva, de forma que a gente desenvolva mais bacteroidetes e menos firmicutes, ok? Como se tudo isso já não fosse suficiente, né? Essas virtudes todas das frutas, tem também uma questão importante. Vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo sobre a frutose há pouco tempo atrás. Falei de diversos alimentos, a maior parte deles absolutamente industrializado, então nada de comida de verdade, alimentos industrializados, que tem uma presença ali de frutose, uma presença artificial de frutose. E muitas pessoas me perguntaram, doutor Noé, mas a frutose das frutas, você disse que não faz mal, mas por que isso? E é justamente devido aos compostos fitoquímicos. Tá? Você tem ali nas frutas, você tem outros fatores além da frutose. Você tem as fibras e os compostos fitoquímicos. Mas, principalmente, são os compostos fitoquímicos
que atenua o impacto da frutose no nosso organismo. Nesse vídeo sobre frutose, eu falei sobre várias consequências negativas da frutose. Tem um artigo muito interessante, mais tarde eu posso deixar, depois quando eu colocar esse vídeo no YouTube, eu posso deixar a referência, um artigo que faz uma revisão, né, dos malefícios da frutose, a frutose associada a alimentos industrializados, e o título é muito engraçado, é muito interessante. Ele fala que a frutose é álcool sem a embriaguez. E ao longo do álcool sem a embriaguez, tá? Álcool sem o barato. É alcohol without the buzz, né, no inglês. E é muito interessante porque ele compara a frutose ao álcool, só que sem o efeito tóxico em relação ao sistema nervoso central. O efeito tóxico dela está concentrado no fígado, principalmente, né? Então, ela tem tanto malefício, é comparável o malefício dela ao do próprio etanol. O autor chega a dizer nesse artigo que ela está mais próxima no que se refere ao impacto ao fígado, impacto metabólico ao fígado, do etanol do que da própria glicose, né? Então é bem interessante, um artigo bem interessante. Eu vou deixar a referência depois, quando eu subir esse vídeo, nessa live, para o YouTube, eu vou deixar a referência lá, ou então no próprio post da frutose, que já está lá, eu posso deixar depois editar e colocar a referência para vocês terem um fácil acesso. Então, a frutose das frutas, ela não é prejudicial porque ela está ali associada a esses compostos fitoquímicos que são benéficos. Obrigado pelos corações aí. Eu estou vendo umas carinhas de assustado também. Mas é isso, gente, tá? É tudo baseado em artigo científico, né? Vocês viram lá no início, né? A gente está sempre lendo, sempre estudando para trazer coisas aqui confiáveis para vocês. Bom, eu queria falar com vocês sobre a frutose. Um outro assunto também bem interessante, né? Segunda-feira a gente falou sobre frutas e me perguntaram sobre o mito das calorias negativas. Eu não sei se vocês conhecem isso, né? Então me perguntaram, citaram até o exemplo do abacaxi, que o abacaxi seria um alimento. Isso é um mito, tá, gente? Isso não existe, né? Como dizia aquele famoso padre televisivo, né? É um mito, eu já vou aproveitar para dispersar aqui. O abacaxi seria um alimento que ele consumiria no nosso organismo mais energia para fazer a digestão do que ele teria de calorias dentro dele. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso é um mito. Não existem alimentos com calorias negativas, né? Se você fizer uma busca por artigos científicos sérios, não serão encontrados artigos sobre isso, né? A não ser que estejam espinafrando o conceito, mas embasando isso, não existem. Não existem alimentos que tenham essa anticaloria, digamos assim, que roubem calorias do nosso corpo. Isso não existe, tá? Isso é uma forma da gente se autoiludir, né? Talvez tenha surgido até, esse mito tenha surgido até dessa forma, né? Como uma forma de autoilusão, tá? Mas isso realmente não existe, não é comprovado cientificamente. Uma outra coisa que me perguntaram foi sobre um aplicativo que as pessoas usam muito para checar, né, as informações nutricionais de alguns alimentos, tá? É aquele aplicativo do segredo, né, do Secret, né? Vocês devem conhecer, vocês sabem qual é que eu estou falando. E eu não estou de forma alguma detratando o aplicativo ou outros que existem e que podem até ser ferramentas interessantes para uma tomada de consciência inicial, né, sobre a questão, né, das informações nutricionais dos alimentos. Principalmente aqueles que não têm rótulo, né, que você às vezes pode se sentir um pouco perdido inicialmente. Mas a gente tem que reparar aqui que esses aplicativos, muitos deles, principalmente esse que eu dei a entender aí para vocês, eles têm margem de erro. Eles não podem ser tomados como uma verdade absoluta. E eu vou propor um teste para vocês. Vocês vão no aplicativo, digitem uma sequência de letras ao acaso, que não faça sentido, que não seja nenhum alimento. E não vai retornar nenhum resultado.
E muitos aplicativos já têm ali a opção de colocar, você encontrou o que você está procurando, inclua o seu alimento aqui. E você abre uma janela, se você clicar ali, vai abrir uma janela para você colocar o que você quiser. Então você pode colocar ali uma sugestão de alimento. Que eu quero crer, eu tenho fé em Deus, de que aquilo vai para um time de revisores que faz alguma espécie de triagem ali. Mas pode ser que esse time de revisores não seja perfeito, né? E deixe escapar coisas. E eu já vi erros, eu já encontrei postagens de colegas falando que encontraram erros, né? Então não é algo para a gente ter com 100% de certeza, tá? Então é uma coisa que me perguntam muito, tá? Muitas vezes a pessoa me pergunta, me manda até o link, me manda o print do aplicativo. Gente, parabéns, eu acho legal que você está buscando a informação, mas esses aplicativos eles não podem ser tomados como verdade absoluta. Tá legal? O que a gente tem que buscar para poder ter uma orientação melhor? Tem que buscar um médico, tem que buscar um nutricionista que estudou, né, que estuda, né, que pega, né, como eu mostrei no início da live, não sei se todos aqui estavam lá no início, mas que pega artigos e lê, estuda, né, se informa, né, compara informações, recheca as informações. Então, isso é o melhor, uma pessoa que tenha realmente aquela formação, tenha estudado para aquilo. Esses aplicativos podem servir como um norte inicial, uma tomada de consciência inicial, né? Mas não podem, de forma alguma, substituir o cuidado aí que uma nutricionista, que um médico, uma pessoa preparada vai ter em relação ao cuidar daquela dieta, daquela alimentação daquela pessoa, né? Sem falar, né, nas outras coisas, nos outros percalços que podem surgir nessa caminhada, né? Então, é importante ter uma pessoa que você possa contar, que você possa tirar dúvidas, que você possa se aconselhar, que possa ajustar a sua dieta às suas necessidades individuais, tá? Então, aplicativos são interessantes, mas não são verdade absoluta. Ainda vai ter que caminhar muito para eles terem um grau de acurácia maior. A gente não está nesse nível ainda de maturidade tecnológica. Gente, vocês estão chegando agora, vou pedir para vocês compartilhar essa live, tá? Tem a opção aí no Facebook compartilhar, então clica no botão compartilhar. Vocês têm duas opções, podem compartilhar agora ou podem convidar pessoas específicas para assistir, tá bom? Não deixa de compartilhar porque é importante para a gente. Quanto mais vocês compartilharem, quanto mais coraçõezinhos vocês colocarem, para mais pessoas o Facebook vai mostrar essa live. Então, mais pessoas vão ter acesso a essas informações que eu estou passando aqui. Bom, já falamos da frutose, já falamos do poder anti-obesidade, também antioxidante, né? Anti-obesidade das frutas. Já falamos dessa questão dos aplicativos, das calorias negativas, são perguntas que me fizeram. Já estou encerrando as lives, eu prometo que eu vou ler todos os comentários e as questões mais interessantes eu vou estar trazendo em próximas lives. Eu estou me programando para fazer live todas as segundas e quartas desse horário, é mais ou menos 8 e pouquinho da noite. Hoje realmente atrasou por causa da conexão. Não deixem de compartilhar. E eu tenho um recado especial para vocês. A Lia Couto, do canal Menu Saudável, também é a página Menu Saudável aqui do Facebook. Essa semana a gente falou de fruta, né? Falamos de frutas na segunda-feira, falamos de frutas hoje. Ela vai estar trazendo uma receita interessante na sexta-feira, que é a panacota low carb de tangerina. Não é isso, Lia? Escreve aí nos comentários, por favor, se é isso mesmo, tá? Por quê? Porque na segunda-feira a gente falou aqui, né, que low carb não é só abacate, não é só berry, não é só coco, né? Tem muito mais coisa em low carb, em termos de frutas, do que essas três categorias.
Então a gente na segunda falou uma lista enorme, né, de frutas com baixo conteúdo de carboidrato. A gente sabe que low carb não é só isso, que a gente tem que evitar ficar recaindo nos mesmos alimentos, porque senão a gente vai chegar na monotonia alimentar, né, que é o maior inimigo de qualquer mudança de alimentação, de estilo de vida. Então a Lia falou comigo hoje mais cedo que ia trazer essa receita. A panacota low carb de tangerina. Tá? E como será que se faz? Como é que será que se prepara isso? Né? Eu não sei nada de cozinha, né? Eu busco me informar, eu busco testar as coisas aqui em casa no fim de semana. Então, sexta-feira eu vou estar lá assistindo, vou estar assistindo junto com vocês para aprender a fazer lá na página da Lia, no menu saudável, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Peço mais uma vez desculpas aí pelo atraso, mas foram questões de conexão aqui da internet que aflige a todos nós brasileiros. Tá legal? Beijo no coração e te vejo no próximo vídeo. Até lá!